Eu acho muito interessante essa época de antes da Constituição, né? Sim. Que muito se falava que era uma repressão, que era o regime ditatorial, censura, enfim. O quanto tinha realmente de censura, o quanto tinha de repressão, o quanto tu viu no teu trabalho, né? E dos teus colegas nessa época, até antes de você ser policial. Como é que você viu esse período que dizem que foi a ditadura, ou alguns falam regime militar, outros falam ditadura? Como é que você viu esse período? Calma, tipo assim, pra quem era bom, era bom. Pra quem era ruim, o que é ruim? Eu sou contra a droga, eu sou contra bandido, eu sou contra... Né? Eu amo meu país, eu luto por ele, para que ele seja um país bom para os brasileiros de verdade, que são trabalhadores, são pessoas que levantam todo dia. Então, para mim, é uma coisa boa. Você, antes até de ser policial, como é que você se sentia saindo na rua? Sentia segurança? Sentia alguma eu não era maconheiro, eu não era vagabundo, eu trabalho registrado desde os 13 anos. Para mim era uma maravilha. Você não ouvia falar que um jovem era assaltado na rua. Tinha, assim, depois de um tempo, começou a roubar tênis, tal, mas quando eu tinha 14, 15 anos, você não via falar isso, era muito difícil. A gente escuta falar muito de censura, que isso realmente tinha, de passar, de publicar alguém, você tinha que passar por um filtro, tinha isso mesmo? Como é que era? Então, os jornais... Hoje as pessoas vão se horrorizar que eu vou falar, mas eu não acho legal estar assistindo a televisão, vamos supor assim, não que eu faça isso, eu não assisto, né? Mas eu tô com minha filha adolescente, meu filho, minha esposa, assistindo uma novela, parece os caras transando num horário nobre. Isso aí não tinha. Isso era censura? Eu apoio isso. Eu acho que a televisão que é aberta para todos tem que ser dar exemplos de coisas boas e ruins e não falar o que é ruim é certo e pôr pra gente goela abaixo e falar o que é certo. Algumas coisas da censura eu achava bacana, que não tivesse, que não deveria ter hoje, mas meus filhos já estão criados, para mim não faz diferença, né? Mas eu não gostaria que a população de hoje, os jovens de hoje, fossem criados dessa maneira. Perdendo o respeito pelos pais, pelo país, por Deus, né? Hoje Deus é banalizado, a família é banalizada. Eu não gosto de ver essas coisas que são a base de uma sociedade civilizada sendo atacada pela mídia. Eu acho que deveria ter uma certa censura, assim. Ainda mais falando de sexo, falando de família. Isso para TV aberta, para TV aberta. Tá indo sem controle para todo mundo. Você vai deixar o celular com sua menininha de 2, 3 anos aí para brincar, daqui a pouco, outro dia me mostraram no vídeo aí a Mônica com pipi. Não, isso aí. Até hoje, para isso, tem aplicativos que você que é pai, você consegue fazer um filtro. Você acha legal isso aí, né? Passando na televisão? Isso aí para criança não... Eu acho que a criança tem que aprender a rastejar, gatinhar, andar, correr. Normal. Mas então, voltando para a prática do trabalho policial pré-Constituição, pelo que você viu, pelo que você presenciou, não tinha aquela injustiça toda que falava, aquele horror de os militares estuprarem pessoas na rua, baterem de graça, essas coisas assim. Eu acho que era hoje eu vendo lá atrás, era abusivo. Tipo assim, você chegava num bar, para enquadrar o bar, alguém falava uma piadinha, o policial às vezes agredia, eu achava, eu era novo na polícia, eu achava, caralho. Então acho que era um pouco de ego, não pode falar mal de mim, eu sou o sistema, sou o poder, você não pode, tinha um pouco muito disso demais. Hoje ainda tem um pouco ainda, mas baixou muito. Mas o cara responde por isso, cara. Hoje responde, Responde muito. A gente respondia, mas você conseguia falar, não, o cara mandei levantar a mão, ele foi beber a cerveja antes de levantar a mão. Ele fez isso, então bateu bem batido, então. Entendi. Então, era apoiado, né? Um abuso ou outro, assim, Tinha abuso e não era assim. Você pegava um cara fumando maconha na rua, você quebrava ele no pau. Sim. E era uma coisa assim que a sociedade aceitava, o Cauã. A sociedade não gostava de ver um maconheiro na praça pública, onde o pai levava o filho para andar de bicicleta, ele não gostava de ver um maconheiro lá. Sim. Não, mas no caso, o que tu fala, que eu entendi, você vai fazer uma abordagem. O cara meio que fica de palhaçadinha na abordagem, ou quer responder, isso não era aceito na época. Era muito difícil alguém fazer palhaçadinha pra polícia, né? Entendi. Nossa, é louco. Porque hoje é muito, né? É muito. Você presenciou, você viu essa mudança, né? Igual hoje um policial novo, hoje não dá pra trabalhar. Pô, você entrou, já era assim. Eu não, eu tive que me adaptar. Me adaptar com o sistema. Coisa que a gente podia fazer anteriormente, né?
umas abordagens mais contundentes. No final da minha carreira eu não fazia. Eu na carreira policial, eu tenho 5 anos de polícia, muito menos que você, né? Não tenho tanta experiência de rua, tenho um pouco de experiência de investigação, né? Algumas investigações já feitas. E eu digo que às vezes eu tive que me controlar. Já teve algumas vezes que eu me arrependi de ter feito um pré-julgamento de alguma coisa. Por exemplo, chegou uma ocorrência na delegacia ou numa investigação. Eu tratei a pessoa de um jeito, ou assim que chegou, só de eu achar uma situação, tratei de um jeito, fui... Polícia, né? Tipo, cala sua boca, fica quieto aí, aqui você não fala nada, tipo, espera a tua vez de falar. Fui meio que... Grosso. Grosso. Isso mesmo. Aí depois eu vou entender a história, escutar os dois lados da história, eu vejo que não é bem assim. Vai muita ocorrência que você escuta um lado da história, tu parece que aquela pessoa que a suposta vítima tá falando é o demônio. Aí você já vai com um tesão pra cima da pessoa, né? Lógico. Só que quando você vê, vai ouvir toda a situação, não é bem assim. Então, com a experiência na polícia, eu vi que todo tem dois lados da situação. Já me arrependi de ter pré-julgado. Então, mas isso aí chama maturidade policial, como na vida nossa própria. Eu sempre fui assim, Cauã. Depois que eu acredito que eu aprendi a tratar as coisas como elas são, as ocorrências, você nunca tira conclusão por aparência, pelo outro falar, porque às vezes as pessoas falam mal de mim. E até inventam história, então eu posso até fazer papel de trouxa, acreditar numa história, do que fazer uma injustiça numa simples abordagem. Então a frase que eu falava para os recrutas quando eu saio, eu falava, chega gatinho, se precisar você vira leão. Porque você chegar leão e virar gatinho é muito feio. Então você chega sempre educado para a pessoa, como se fosse um parente seu. Se ele estiver errado, você usa a lei. Se ele for errado e forçar a amizade, usa o rigor da lei. Você nunca vai perder. Agora você vai chegar num cara já fazendo uma abordagem ríspida, bravo, mas daqui a pouco o cara é seu comandante, é filho do seu comandante, sei lá quem que seja aí você vai ter que mijar, é muito jegue, é muito feio. Então quer dizer, chega educado, se precisar você dá em dobro. O cara foi educado com você, seja o dobro educado com ele. Se ele for mal educado, seja o dobro mal educado com ele. Você vai se dar bem. É difícil muitas vezes, porque às vezes você está na adrenalina do momento, né? Já aconteceu, olha só uma situação que aconteceu uns tempos atrás. Tem que aprender a conviver com isso, Cauã. Tem que aprender a conviver, para você se dar bem aqui. Aconteceu uns tempos atrás comigo, eu odeio isso, você participar de operação que não é sua, de investigação que não é sua, dar apoio, o tal do apoio que você vai dar para alguém. Vai dar um apoio para cumprir um mandado em tal lugar... da nossa investigação aqui. Você não sabe onde é que você está se metendo. E nem sabe quem que é, né? Então o que aconteceu? Aí tinha um mandado de um faccionado, um guri vagabundo, assim. Só que a gente sabe que tem... Não é bem favela lá, mas tipo, tem comunidade que não tem numeração correta as casas. E às vezes... E aí lá era uma numeração tipo a Rua Francisco, número 280. Fundos. Aí chegamos lá para ver o fundos, tinha várias casas de fundos. Não tem casa 1, 2, 3, não é? Várias casas de fundos. Aí o que aconteceu? A gente, vamos nessa primeira de fundos aqui, né? Entramos na primeira, foi o meu colega, já abordou, já viu na janela um gurizão, que era mais ou menos da mesma idade do gurizão que a gente estava procurando. Parado, o guri não parou, ele foi para dentro da casa. Ele fugiu para dentro da casa e fica aquela... Abre a porta, porra, polícia, abre a porta. E a família ficou, tipo, tudo lá dentro. Quem é? Quem é? É polícia. Eu falei, ficaram, quem é que é? A gente, cara, essas porra vão pegar uma arma daqui a pouco, vão começar a atirar aqui pra fora. Aí começa a dar aquele desespero, vamos entrar pra essa porra. Aí já pé na porta, entramos pra dentro da casa. Polícia, vai pro chão. É tu mesmo. Aí o gurizão era adolescente, ou 18 anos, não sei quantos anos tinha. É tu mesmo? Eu não. É ele mesmo que a gente tá procurando. Eu acho que é ele mesmo. Já fui... Acelerado. Mas adrenalina que os caras não abriram a porta e se esconderam atrás. Eu pensei, vamos pegar... Já falamos que é polícia. Já viu que é polícia? Vão ficar se escondendo? Aí, enfim, resumo da história. Não era o gurizão. A família era meio da igreja, assim. Até a mãe falou, não é meu filho. Eu falei, tu não sabe que teu filho se mete. Eu já tava nessa, porque... Não é meu filho. Enfim, acabou que não era o gurizão. Era umas casas mais pro fundo. Era uma casa mais pro fundo lá. E não era eles. Aí eu pensei, o cara entra numa energia às vezes.
E só que ao mesmo tempo eu fiquei, cara, mas pensando bem a situação, acho que qualquer um agiria dessa forma. Sim. Tava eu e a equipe lá. Vão ver a polícia, eles ficam com medo, mano. Eu digo eles agiriam, mas eu digo nós também mostra? agiríamos. Qualquer policial agiria dessa forma, ficar irritado, porque não abre a porta, você acha que a pessoa pode vir tiro lá de dentro da casa, tá ligado? Ele já viu pela janela aquela polícia e foi pra dentro e não abria a porta. Mas, Cauã, a sociedade tem uma visão nossa, não é boa. O que aparece na televisão? Aparece só as coisas bonitas que a gente faz, os salvamentos. Não, aparece só quando é errado. O Copom aqui de São Paulo, ele atende 59 mil ligações por dia. Por dia. Você imagina esse universo de números? E qualquer coisa que a polícia faz errado sai na televisão. Dessas 59 mil, dá tudo certo, não aparece nada. Aí na semana já são 120 mil, 240 mil, aí aconteceu uma cagada. Aí fica aparecendo todo dia aquilo lá. Então, o pessoal fala assim... A pessoa atende 1000 ocorrências, dá um que dá uma cagadinha, é o que sai. Você só vai conhecer eu lá de Santa Catarina se eu fizer uma coisa errada, que eu vou sair no Fantástico, vou sair nisso, o cara é estuprador, o cara matou uma inocente e tal. Aí você vai conhecer o Galesco. Se você atender os seus 30 anos, tudo certinho, bonitinho, você nunca vai ser na televisão. Porque é o cachorro comendo a linguiça. Agora, quando a linguiça come o cachorro, é imagem. Eles não prezam para um país melhor, para divulgar uma coisa boa. Eles querem ter audiência e ganhar dinheiro com isso. Porque a população é assim. E aí essa imagem da polícia vai para a população e talvez isso tenha deixado... E quando aquele cara vê, aquele cara que matou, aquele cara que abusou, foi autoritário, vê na porta da casa dele, você quer que ele faz o quê? Então, conforme assim... Então, não tem uma escola que ensina você a ser polícia do que você ser polícia na rua. Porque você vai ter uma certa habilidade de reconhecer... os sintomas do meliante na rua, de olhar pro cara, você sabe, dentro do carro o cara passava por mim pela viatura, eu sabia se ele tinha carta, se ele não tinha, se ele tava... Às vezes eu falava, vamos abordar que esse cara é procurado, vamos abordar que esse cara tem alguma coisa errada no carro. A gente já vai pegando não tem como explicar. A gente fala tirocínio policial. Então você sabe, porque todo mundo que olha para uma viatura policial, ele tem uma reação. É tipo, eu acho que jogar pôquer, que é assim, né? Eu vejo uma viatura da PM passando, eu que sou policial, eu fico, vai que os caras vê que eu tô armado, acho que eu não sou polícia, e eu já começo a pensar que posso me incomodar. Aí você vai aqui, por exemplo, São Paulo, que na minha cidade que eu trabalho, todo mundo me conhece os PM, mas aqui, que nenhum PM me conhece, vê uma viatura, eu já fico, vai que vê que eu tô armado, que é... Vai abordar. Mas você acha que eu fico um pouco tenso, assim. Você vê você trabalhando no policiamento preventivo, você olha, a gente constata que o cara tá armado, não vai parar pra ver o que é?